as coisas. Devem praticar meus ensinamentos. Aquele que ouvir minhas palavras e as colocar em prática será comparado por mim a um sábio que erigiu sua casa sobre uma rocha. Mas, afinal, o que você está fazendo? Estou escavando para a fundação da minha casa. Aqui? O solo está sentado sobre uma rocha enorme. Você vai demorar muito escavando aqui. Sim, mas a casa vai ficar resistente quando estiver pronta. Pense em todo o tempo que você terá perdido. Vou conseguir de alguma forma. Fique à vontade. Eu vou construir ali. Mas esse solo é muito arenoso. Você não deve construir ali. Não é seguro. Bobagem! Vou construir bem ali e vou terminar na metade do tempo que você vai levar. Terminei! E bem a tempo para a estação das chuvas! Não liguem para ele, crianças. Estamos fazendo certo. Não se preocupem. O rio não afetará a pedra que está sobre nós. Pare de reclamar! Não entrou nenhuma gota! Não é com o telhado que estou preocupada. Segure a corda! Não quero sua ajuda! Venham comigo. Venham. Para onde vão? Podemos salvá-la! Voltem aqui! Por favor, salve-o. Por favor. Atenção. Aquele que ouvir minhas palavras e não praticá-las é como o homem insensato que construiu sua casa sem uma fundação. E grande foi a sua decepção. Bom dia,
uma boa tarde, uma boa noite para todos que estarão assistindo. Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. A parábola dos dois fundamentos. Essa parábola, Jesus, ele utiliza essa parábola para concluir o sermão da montanha, o sermão do monte, que é o capítulo 5, 6 e o capítulo 7 de Mateus. E também podemos encontrar essa parábola no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 6. E essa parábola, ela se difere das outras parábolas que Jesus se dirigiu aos discípulos. Muitas parábolas Jesus se dirigiu apenas aos discípulos. Só que essa parábola dos dois fundamentos, Cristo Jesus, ele pronunciou para uma grande multidão. Foi para uma grande multidão que Jesus, ele anuncia, ele se dirige a essa parábola. A explicação dessa parábola dos dois fundamentos, no contexto histórico, não precisamos entrar tão a fundo, mas você pode pesquisar. Ao analisarmos as características das construções rurais dos dias, da época de Cristo Jesus, nosso Senhor, podemos facilmente entender a ilustração que Jesus utiliza, que ele utilizou. Na época de Jesus, as casas eram bem diferentes das construções que estamos habituados hoje. As paredes, na época das casas, na época de Jesus, não eram tão sólidas. Pelo contrário, eram feitas com uma mistura de barro endurecido, de modo que era comum, que ladrões furassem as paredes para entrar nas casas, como Jesus relata em Mateus 6,19, nesse contexto aí também do Sermão do Monte. O telhado também era frágil, era feito com uma mistura de terra e palha naquelas épocas e podia tranquilamente ser aberto. Você vê isso em Marcos capítulo 2, versículo 3 e 4. Algumas pessoas preferiam construir suas casas bem longe do leito de um rio. Porém, isso também poderia ser um problema, Pessoas escolhiam, às vezes, construir suas casas longe do leito, ou seja, construir suas casas longe de um rio, da beira de um rio, com medo das inundações, das tempestades, enfim, mas porém ocasionavam outro problema, porque ficariam longe da água e ficaria ruim para as plantações, enfim, para o mantimento de água para suas casas. Era muito importante, para o estilo de vida daquela época, ter um riacho, ter um rio nas proximidades da casa, próximo à casa. Isso favorecia a criação de animais, isso favorecia as plantações, o abastecimento da própria casa, enfim. Logo era preferível, irmãos, construir uma casa perto do leito de um rio. As pessoas, algumas preferiam construir, outras tinham medo. Mesmo que ele estivesse seco, mesmo que o rio estivesse seco, quando alguém construísse casa ali próximo, mesmo que ele estava seco, quando as estações das chuvas chegavam, o riacho que se formava garantia a água necessária
até mesmo para atravessar o período de seca, enfim, que ocorria, que tinha naquela época. Muitas vezes as tempestades também ocasionavam o transbordamento dos rios. Havia transbordamento dos rios naquela época, principalmente com mudanças climáticas repentinas que eram comuns naquela época, naquela região ali dos rios, na época de Jesus. Quando percebemos então, irmãos, a fragilidade das construções da época e consideramos o padrão climático da região, ficava nítida a importância que havia no alicerce da casa. O construtor prudente escolhe bem o local onde sua casa será construída. Ele tira a terra solta, cava buracos profundos até encontrar rocha. Então ele constrói o alicerce na rocha. Já o construtor insensato, o tolo, ele não faz nada disso. Ele edifica a sua casa na terra árida, solta, longe da rocha. Ele não procura rocha, ele não procura alicerce, ele ele edifica a sua casa numa terra solta, em plena areia, vamos dizer assim. O insensato, ele não considera as mudanças climáticas, as mudanças de tempo, as tempestades, ele não considera isso. Ele se ilude com o sol brilhando fortemente no período de seca e não pensa nas tempestades que certamente virão. Assim são muitas pessoas hoje, irmãos. O insensato, ele não edifica, não constrói a sua vida no alicerce, na rocha. O sol está brilhando, está um momento tranquilo, e então a pessoa não se preocupa com a tempestade, com o dia mau que certamente vem. Quero dizer que a mensagem principal da parábola, ela é bastante óbvia. O construtor prudente é o que constrói a casa sobre uma base sólida, sobre a rocha. O próprio Jesus, na introdução da parábola, explica que o significado figurativo do alicerce é estas minhas palavras, Mateus 24, Lucas 6, 47 também. Estas minhas palavras. O alicerce está aí, estas minhas palavras. Podemos entender que essa expressão, estas minhas palavras, não se refere apenas ao Sermão do Monte, mas a todas as palavras de Jesus e, por extensão, a toda a Escritura, como a infalível palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa, para instruir na justiça, enfim, para que sejamos aperfeiçoados para toda boa obra de Deus. Visto que as Escrituras revelam Cristo como Filho de Deus, também é correto dizer que, no significado espiritual da parábola, o próprio Cristo é a rocha. O próprio Cristo é a rocha. Isaías 28, 16, 1 Pedro 2, 6, Romanos 9, 33, 1 Coríntios 3, 11 e 10, 4. Jesus também deixa claro que praticar o Evangelho, ao invés de apenas ser um ouvinte, diferencia o prudente do insensato. As lições, irmãos, que podemos tirar dessa parábola, que nosso Senhor Jesus nos deixa, é que todos nós estamos construindo. Todos nós estamos numa grande construção.
Nossa própria vida é uma construção. A nossa própria vida, ela é uma grande construção. Todos os dias acrescentamos tijolos na nossa edificação. A estrutura da nossa vida, ela vai sendo edificada em cada palavra, em cada pensamento, em cada desejo, a cada atitude, a cada realização. A nossa vida vai sendo edificada. Esses são os tijolos edificados na palavra do Senhor. Porém, nem todos são iguais. Alguns são prudentes, outros são insensatos. Devemos ser praticante, não apenas ouvinte do Evangelho, ouvinte da palavra. Muitas pessoas apenas ouvem a palavra de Deus e acham que isso já é o suficiente. Entretanto, o próprio Senhor Jesus adverte que é preciso praticá-la, é necessário praticá-la, a palavra de Deus. O construtor prudente, ele ouve as palavras de Jesus, ele entende que é o único fundamento seguro sobre o qual se deve construir. As palavras de Jesus, a vida de Jesus, que é o nosso modelo, as palavras de Deus, como toda a Escritura, enfim, e a vida, o exemplo de Cristo, entender que é o único fundamento seguro sobre o qual nós devemos construir a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele fala sobre esse princípio. Segundo a graça que Deus, ele vai falar, segundo a graça que foi me dada, que Deus me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é a Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. Só há dois tipos de construtores, irmãos. Geralmente costumamos dividir as pessoas em várias classes. Porém, Jesus divide os homens apenas em duas: os prudentes e os insensatos. Os prudentes e os insensatos. Em qual nós vamos pertencer? O grupo dos tolos ou o grupo dos sábios? O grupo dos prudentes ou o grupo dos insensatos? Vamos ser apenas ouvintes da palavra de Deus? Ou vamos ser ouvintes e praticantes? Vamos praticá-las. As diferenças, irmãos, elas aparecem nas tempestades. Enquanto a chuva não cai, o vento não sopra forte, não vem a tempestade, o rio não transborda, não inunda, não vem a correnteza ao encontro das casas, ambas parecem idênticas. Enquanto o sol está brilhando, o trabalho do construtor insensato parece ser tão bom quanto o trabalho do construtor prudente. Dentro das próprias igrejas, denominações, ministérios, podemos ver esse padrão acontecendo. Às vezes as semelhanças superficiais impressionam, mas um dia os céus se escurecem, as tempestades acontecem, o dia mau vem, as chuvas transbordam, os rios e as duas casas são postas à prova. A prova vem para todos. Nesse momento, as semelhanças, elas desmoronam junto com a insensatez do construtor, que não fez sua edificação sobre a rocha. Nesse momento, aquele insensato
que não construiu sobre a rocha, que não edificou a sua casa sobre a rocha, desmorona. Desmorona. Outra coisa, lembrar bem, os méritos são de Cristo. Algumas pessoas interpretam essa parábola de maneira completamente equivocada. Eles tentam defender um possível mérito ou colaboração do homem. Nós devemos ouvir e praticar sim, usar o livre-arbítrio para dar ouvido à voz do Espírito Santo, para dar ouvido à palavra de Deus e como gratidão, com amor a Deus e a Cristo, ao seu sacrifício, à sua obra, com desejo de ser salvo por Ele, entendendo que só Ele é o nosso Salvador, nós vamos obedecendo a sua palavra, com o auxílio do Espírito Santo, da graça, do dom que nos foi dado para obedecer a sua lei, para obedecer a sua palavra. Veja que o prudente, a casa dele não foi destruída porque estava edificada sobre a rocha. É porque ele estava exatamente sobre a rocha. Foi a rocha que não permitiu que a casa viesse a desmoronar. Mas a decisão de construir sobre a rocha é nossa. A rocha está aí. A rocha se revelou, que é Cristo, o Filho de Deus. As suas palavras, a sua vida está aí para nós imitá-lo, para nós seguir. A decisão de construir sobre a rocha é nossa, para que nós sejamos bem-aventurados, para que quando vier o dia mau, a tribulação, nós ficarmos de pé. A rocha vai nos sustentar, a rocha nos sustenta. Sejamos sábios, sejamos prudentes e edificamos a nossa vida sobre a rocha, que é as palavras de Jesus, a vida de Jesus, a palavra de Deus, o Verbo. Amém.